Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. E hoje nós vamos encerrar a nossa série nos profetas menores. E você que está prestando atenção aí no que está acontecendo, você que tem acompanhado essa série, está talvez se perguntando, por que Malaquias? Por que Malaquias? O que está acontecendo aí, pastor? Nós vamos para Malaquias porque hoje nós vamos encerrar essa série e eu deliberadamente pulei o profeta Zacarias, porque ele é um profeta menor, mas ele não é pequeno. E eu, sinceramente, fiquei com muita dor no coração de tratar desse livro de Zacarias de maneira mais panorâmica. E em breve, então, talvez para metade do ano que vem ou 2028, nós vamos estudar o profeta Zacarias com mais detalhe e com mais profundidade, porque é um dos livros mais ricos da Bíblia. E você pode ir fazendo aí já uma leitura mais cuidadosa do profeta Zacarias, e logo nós vamos nos aprofundar nesse profeta também. Por isso, então, hoje nós vamos nos voltar para o profeta Malaquias e encerrar, na noite de hoje, a nossa série sobre os profetas menores. O profeta Malaquias é alguém que fala em nome do Senhor num período muito interessante da história de Israel. O texto diz que essa profecia é pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias, e essa mensagem que vem por meio desse profeta, pronunciada por meio desse profeta, pelo Senhor por meio de Malaquias, ela chega aos israelitas 100 anos aproximadamente depois que eles foram restabelecidos na sua terra. Depois, então, como nós vimos na semana passada, no profeta Ageu, de que Ciro, governador da Assíria, declarou que os israelitas podiam voltar para sua casa, podiam voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, para que o Senhor pudesse mais uma vez ter uma casa de adoração. Agora o povo está vivendo naquele lugar e depois de terem reconstruído parte da cidade, reconstruído as muralhas sob a organização de Neemias, reconstruído o templo sobre a organização de Zorobabel Esdras e reconstruído as suas casas, os seus lugares, eles agora estão vivendo normalmente, de novo, em Jerusalém e em Judá. E como está a vida dessas pessoas? É o que nós vamos ver através da mensagem do profeta Malaquias. Malaquias vem trazer exatamente um pronunciamento do alto a respeito da vida dos israelitas naquele momento. Como está a vida deles? E esses pronunciamentos, eles estão estruturados em sentenças, mas sentenças que geram debates entre Deus e o povo. E o que nós temos então aqui no livro de Malaquias é uma conversa do Senhor, onde Deus faz uma afirmação e o povo questiona Deus sobre aquela afirmação. E o Senhor então responde ao questionamento do povo. E esse ciclo de debates que nós temos entre Deus e o povo, eles se repetem 6 vezes no livro de Malaquias, dedicando então a características da vida do povo em relação ao Senhor, agora, 100 anos depois que eles voltaram para Jerusalém e estão habitando ali. E quais são esses ciclos então? Quais são esses debates que o Senhor levanta, pronunciamento por meio de Malaquias contra Israel? Primeiro debate que o Senhor vai trazer à tona é a declaração a respeito do amor de Deus para com Israel. Note do verso 2 até
o verso 5. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? O Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O primeiro debate é curto. E a primeira afirmação que Deus faz ao povo de Israel é gloriosa. Eu sempre os amei. Israel, eu sempre amei vocês. Essa é a declaração que Deus faz para esse povo. Mas a situação do povo de Israel, nesse momento, é uma situação que não confia e nem crê nesse amor de Deus. Eles não confiam e nem creem no amor de Deus. Por incrível que pareça, depois de terem se rebelado contra o Senhor e receberem a disciplina justa pela sua rebeldia, e misericordiosamente terem sido trazidos de volta à terra prometida, agora de volta restabelecidos na terra que Deus havia prometido para eles, eles ainda duvidam do amor de Deus. Eles questionam que Deus realmente os ame. E dizem: como é que o Senhor nos ama? Como que o Senhor nos ama? Como se nós não somos nem um pouco daquilo que fomos no passado? Como que o Senhor nos ama? Como que o Senhor nos ama? Cadê o nosso rei? Nós ainda somos um governo vassalo. Temos um governante que ainda responde para impérios exteriores, impérios externos. Como que o Senhor nos ama se a gente aqui está ralando para chuchu? Que papo é esse de que o Senhor nos ama? Como? Como? Note o desafio de Israel para o Senhor, e que Malaquias não vai detalhar muito para a gente. A gente sabe alguns desses elementos por conta do contexto histórico, por conta da realidade de que eles viviam ainda assim, né, como vassalos de um império exterior, viviam de forma, então, que prestavam e pagavam muitos tributos, e então não tinham todo o vigor daquilo que poderiam ter, ou poderiam ser como nação. E Malaquias não detalha qual é esse elemento que traz o povo a isso, mas o fato é que a simples reclamação desse povo para perguntar: como o Senhor nos ama? Traz a resposta imediata do Senhor. A resposta mais elevada que o Senhor poderia dar. Eu amei você por escolher você. Eu amei você por escolher você. Não era Esaú irmão de Jacó? E não era Esaú irmão mais velho de Jacó? Não era Esaú aquele que por nascimento, por natureza, tinha o direito de receber a herança do seu pai, Isaque? Não era esse? Não era essa a situação de Esaú? Ele era o filho mais velho. E sendo mais velho, era o herdeiro. Era ele quem receberia todas as dádivas do seu pai, Isaque, mas mais do que isso, era ele que receberia a promessa do relacionamento e da aliança que eu havia feito com Abraão, e que passei para Isaque, e que passaria para o filho de Isaque.
Mas ao invés de passar para Esaú, ao invés de cuidar e de me entregar a Esaú, eu amei Jacó. Eu amei Jacó e desprezei a Esaú. Desprezei Esaú. A minha aliança foi feita com Israel. A minha aliança foi feita com Israel. E não que isso fosse algo que Israel fosse digno de receber. Não que isso fosse algo que Israel mereceu receber. Porque basta você ler Gênesis que você vai ver como Jacó era alguém também cheio das suas mutretas. E como Paulo vai escrever bem quando se dirige à igreja de Roma, os gêmeos não haviam ainda nem nascido, nem feito mal ou bem, quando Deus determinou que haveria de dar misericórdia a Jacó e não a Esaú. Deus amou Jacó e definiu estabelecer a sua aliança com Jacó. E tendo aliança com Jacó, Esaú se torna inimigo de Deus, desprezado de Deus, porque ele também despreza o Senhor. E sendo desprezado por Deus, porque é alguém que despreza o Senhor, como nós vemos no capítulo 25 de Gênesis, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Assim Deus também despreza Esaú e amaldiçoa a descendência de Esaú. O resultado do desprezo do Senhor a Esaú é que ele está completamente amaldiçoado e destruído. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais no deserto. Esse é um dos elementos que mostram para a gente como Malaquias está situado na história. Você que acompanhou aqui com atenção, você lembra do profeta Obadias que declarou que o Senhor destruiria Edom. E aqui Malaquias está afirmando que aquela declaração, a profecia de Obadias já havia sido realizada. Edom já havia sido destruído, completamente destruído. Aquela terra que era rica, aquela terra que era poderosa, virou herança dos animais selvagens. É eles agora quem habitam e quem vivem naquela terra. E o Senhor diz, ainda que os edomitas tentem fazer alguma coisa lá, ainda assim serão destruídos. Eles não poderão reconstruir a sua terra. Porque se construir, eu derrubo de novo. A minha ira contra Edom é para sempre. É um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. A terra de maldade. E essa terra de maldade, que despreza o Senhor, recebe também o desprezo de Deus. E essa afirmação do Senhor, olha como termina. É uma afirmação que deve levar os israelitas a reconhecer que o Senhor é grande em toda a terra. E o governo do Senhor é sobre todo o universo, sobre toda a criação. De modo que o fato de que Deus escolhe então Israel é algo muito precioso. De todas as nações da terra, de todos os lugares do mundo, que Deus tem o governo e que Deus controla soberanamente com sua sabedoria, ele decidiu amar os filhos de Jacó e fazer aliança com Israel. Deus poderia ter eleito qualquer nação do mundo, qualquer pessoa do mundo, mas ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus e disse, a tua descendência darei a minha herança, darei uma terra, te darei uma descendência e serei o Deus deles. E essa aliança que Deus faz com Abraão é recebida por Isaque e por Jacó, não por Esaú. Deus declara o seu amor. Meus irmãos, essa primeira disputa que o Senhor faz por meio de Malaquias com o povo de Israel é uma luta constante sempre para aqueles que dizem conhecer Jeová. Que Deus claramente diz, eu amo o meu povo.
Eu amo o meu povo. Eu amo aqueles que são meus. Eu amo aqueles que eu escolhi. E constantemente, aqueles que ouvem isso, que estão diante do Senhor, perguntam: como, Senhor, que o Senhor me ama? Como é que o Senhor pode dizer que me ama, se eu estou vivendo desse jeito? Como o Senhor pode dizer que me ama, se eu estou vivendo aqui no Brasil, no século 21? Por que é que o Senhor não me fez nascer na Finlândia? Como é que o Senhor pode dizer que me ama? Coisa absurda. Como o Senhor pode dizer que me ama, se eu vivo com essa condição física? Como o Senhor pode dizer que me ama se eu vivo nessa condição financeira? Como o Senhor pode dizer que me ama se eu vivo nessa condição relacional? E Deus diz: eu posso dizer que te amo, porque fiz aliança para te salvar. E declarei a minha pessoa, o meu ser a você. Declarei a sua condição e me fiz conhecido e fiz eleição em Cristo por você. E de todas as pessoas na terra, aqueles que se aproximam de Deus são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqueles que Deus poderosamente vai no ouvido e diz: você é meu, vem para mim. Volte-se para mim. Você que está correndo no caminho para a destruição, a maldição eterna, volte-se para mim, você é meu. E essa é a maior declaração que Deus pode dar de amor, visto que para isso se realizar, ele precisou dar o seu próprio filho. O filho unigênito do Pai e que também é perfeito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o fato é que quando nós pensamos, não sei se Deus me ama não, é porque a gente ainda está convencido de que merecemos muito mais do que temos recebido. E o nosso orgulho está cegando a nossa capacidade de enxergar o amor de Deus. Como os israelitas, que não conseguiam ver o fato de que Deus generosamente escolheu Jacó, sem que houvesse merecimento em Israel. E eu digo Israel e Jacó porque Israel é o nome que Jacó recebe depois do Senhor e que dá nome aos seus filhos, à sua nação. E que não conseguem ver a graça do Senhor de depois da disciplina restituí-los ao seu lugar. Ainda perguntar: Senhor, não sei não, o Senhor me ama. Como que o Senhor me ama? Eu disse: eu amo porque eu escolhi vocês. Escolhi Israel. Prova do amor de Deus é completamente revelada e está diante daqueles os quais Ele chama e Ele se revela e Ele diz: venham a mim, arrependam-se e creiam em mim. Mas o Senhor continua trazendo debates a Israel. O primeiro debate é sobre o amor de Deus. E o segundo que Deus vai trazer é sobre o desprezo que Israel tem para com o Senhor. E Deus vai afirmar: eu sou desprezado como pai e como Senhor. Olha o verso 6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Vocês estão me desprezando como pai e como Senhor. E o Senhor então inicia o segundo debate. E o povo então pergunta, o final aí do verso 6. Como desprezamos o teu nome? Como desprezamos o teu nome, Senhor? Que é isso? Nós não desprezamos nada. Nós não desprezamos ao Senhor. Vamos ler então a resposta do Senhor, a partir do verso 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda pergunta:
em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. E eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. E agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei esse mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Vocês desprezam o meu nome. Eu sou desprezado por vocês, como Pai, como Senhor. Como assim, Senhor? Que papo é esse de que a gente desonra o Senhor? O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E Deus diz, não. Vocês me desonram porque vocês pensam que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Verso 7 e verso 12. Vocês desprezam a mim, desprezando a aliança que eu fiz em Moisés com os levitas. Eu fiz uma aliança e escolhi vocês em Jacó, mas fiz uma aliança também com vocês por meio do meu servo Moisés, e estabeleci ali o caminho para que vocês se achegassem a mim e mostrassem a devoção a mim. E vocês têm negado esse caminho, desprezado esse caminho, desprezado aquilo que eu represento para vocês. E de 3 maneiras esses homens e mulheres dos dias de Malaquias desprezam o Senhor. Primeiro, oferecendo ofertas desqualificadas. Tendo a possibilidade de oferecer algo bom, oferecem algo ruim. O Senhor havia estabelecido, por meio de Moisés, no sacerdócio levítico, que os animais que deveriam ser trazidos para as ofertas deveriam ser puros, deveriam ser íntegros, deveriam ser aqueles que demonstrassem a santidade do Senhor, a pureza do Senhor, a justiça, a retidão do Senhor.
E agora, nos dias de Malaquias, os animais que estão sendo trazidos são os cegos, são os coxos, são os defeituosos. Provavelmente aqueles animais que, tendo um rebanho, o produtor chega diante daquele animal e fala: esse aqui não vai me dar nada. Esse aqui eu não consigo tirar nada dele. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou dar para Deus. Vou dar para Deus. O Senhor deixa claro, então, que isso é desprezar o nome dele. E a comparação que o Senhor faz é muito interessante, porque ele diz: se você entregasse isso para o seu governador, será que ele aceitaria? Será que o seu governador aceitaria essa oferta de um animal coxo, de um animal cego, de um animal capenga? Como que você então oferece isso a mim, no meu altar? E mais, Deus não está falando de aquilo que é pobre porque a pessoa é pobre. Deus está falando, você tem condição de dar mais. Você tem condição. Mas não. Vou dar isso aqui que está ruim mesmo, não serve para nada, é isso que eu vou entregar ao Senhor. Mas, além de oferecerem ofertas desqualificadas, servem com descaso. Olha o comecinho do verso 13. Vocês dizem ainda, que canseira. Que canseira. E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. É absurdo. Os levitas, aqueles que estão organizando os sacrifícios a Deus, aqueles que trazem os sacrifícios a Deus, fazem isso com total descaso. Fazem isso por obrigação e olhe lá, fazem arrastados. E Deus diz, isso é desonra, é desprezo para com o meu nome. Ofertas desqualificadas, descaso e mais. Desprezam o ensino do Senhor. Olha o verso 1 a 3, aliás, o verso 8 do capítulo 2. Mas vocês desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a lei de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus havia dito, como diz, a aliança era de vida e de paz. Era uma aliança de instrução para que as pessoas soubessem como viver diante do Senhor, como amar o Senhor, como se entregar ao Senhor, como obedecer ao Senhor, como restaurar o seu relacionamento quebrado com o Senhor. Deus havia dito claramente, caso vocês pequem, há todo um sistema ritualístico aqui para que vocês sejam restaurados e perdoados. O dia da expiação é feito para isso, para que vocês tenham perdão e que vocês tenham acesso a mim. E que vocês então aprendam a viver para mim no temor da minha palavra. Mas os levitas nos dias de Malaquias, os sacerdotes nos dias de Malaquias, desprezavam completamente e desviavam o povo do caminho e da instrução. Dizem, não precisa ser assim não. Qual animal que eu devo trazer? Traz qualquer um aí que você tiver. Como eu devo viver? Vive do jeito que você quiser. Nós lemos aqui Deuteronômio 29. Como Deus diz, que não haja entre vocês aquele que diga no seu coração, eu vou fazer exatamente o contrário do que Deus falou e vai ficar tudo bem com a minha vida. Aquilo que Deus chamou de bom eu vou chamar de mal, e aquilo que Deus chamou de mal eu vou chamar de bem, e não vai me acontecer nada. E os sacerdotes desse dia desprezavam ao Senhor ao instruir completamente errado ao povo de Israel. Quebrando assim, então, a aliança mosaica. E Deus vai dizer, eu estabeleci aliança para me relacionar com vocês, e vocês me desprezam. Vocês me desprezam. E a verdade, queridos, é que essa também é uma realidade que pode nos açoitar hoje. De que nós podemos servir também a Deus com desprezo.
desprezando a aliança dele, oferecendo a Deus o resto. Oferecendo a Deus aquilo que está lá no fundinho do armário e que não está só, aquilo que está no fundinho do armário só ocupando espaço, não serve para nada, você precisa dar um jeito naquilo e você está com preguiça até de levar no lixão, só que já sei, vou ter que ir para a igreja mesmo, vou levar lá e deixo lá. Adoração que desqualifica ao Senhor, despreza ao Senhor, é quando é dado ao Senhor somente aquilo que é resto, não aquilo que é principal, não aquilo que é primário, não aquilo que é o melhor. Nós oferecemos a Deus as coisas desqualificadas. E quanto é comum nós vemos isso? Nós temos muita dedicação no nosso trabalho. Temos muita dedicação nos nossos estudos. Temos muita dedicação naquilo que traz o nosso prazer temporário e momentâneo. E a gente se esmera, a gente se esforça para aquilo. Nós corremos para estar prontos para uma avaliação que precisamos enfrentar. Mas para dedicar ao Senhor é o que sobra, muitas vezes. É aquilo que está ali, de volta. Aí você lembra, puxa, preciso oferecer alguma coisa a Deus. Preciso oferecer alguma coisa. O que eu vou oferecer? Não tem mais nada para oferecer, mas eu vou oferecer esse resto do lixo aqui. Preciso adorar a Deus. O que eu vou fazer? Depois que eu fizer tudo o que eu tiver para fazer, depois que eu entreguei a minha energia para todos os que precisam da energia, agora eu vou dar para o Senhor. Basta você pensar quanta honra você dá para o seu chefe em comparação a Deus. Quantos de vocês são completamente dedicados, não chegam atrasados de jeito nenhum no trabalho, porque sabe que isso pode azedar a sua vida? Quantos de vocês não negam de jeito nenhum fazer hora extra, porque sabe que isso pode azedar a sua vida? Seus relacionamentos no trabalho. Porque o seu chefe recebe você. E você sabe que o seu chefe não aceita oferta desqualificada. Ele vai te mandar para a rua. Mas Deus aceita. Deus é misericordioso. Deus é bonzinho. Deus é amoroso. Ele vai receber essa ovelha manca, muda, cega, manchada, quebrada com câncer. Deus vai aceitar isso. Estou cansado para servir o Senhor. Puxa, que cansado. Nossa, culto é 9h30 da manhã no domingo. Zoando com a minha cara, né? O culto acaba 8 horas da noite do domingo. Não, você está maluco. No outro dia eu acordo cedo, porque o meu chefe precisa de mim cedo. O meu chefe precisa de mim muito cedo na segunda-feira. Estou cansado. Que canseiro. Sabe aquele padrão que Deus estabeleceu de moralidade? De verdade? De não mentir? Quer saber? Não é bem assim. Não é bem assim. Sabe aquilo que Deus falou sobre não matar, não odiar? Aquilo que Deus falou sobre não cobiçar? Aquilo que Deus falou sobre descansar? Aquilo que Deus falou sobre tomar o nome dele em vão? Sobre ter ídolos? Não é bem assim. Não é bem assim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus vai aceitar. E Malaquias está dizendo, não. Deus não aceita. Deus não aceita e torna desprezível e amaldiçoa todo o trabalho que é feito dessa maneira para ele. Enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Malaquias 2:2. Deus não recebe coisa feita de forma desprezível, porque ele é santo. Terceiro debate que Malaquias traz do Senhor. Deus agora chama os israelitas de infiéis. Vocês são infiéis. Judá
tem sido infiel. Verso 11 do capítulo 10. Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. O Senhor declara que Israel é infiel a ele. E essa infidelidade se mostra de duas maneiras. Se mostra de duas maneiras. E em duas perguntas que o povo faz. A primeira está no verso 11. Aliás, no verso 10, perdão. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Não nos criou o mesmo Deus? Os seres humanos não estão todos aí, não foram todos eles criados à imagem e semelhança do Senhor? Então é tudo certo, é tudo nós, é tudo humano. A gente é igual. Mas Deus vai dizer que o fato de que todos os seres humanos foram criados à imagem dele, não significa que são todos dele. E que estão todos o adorando. E olha o que ele vai dizer então, no verso 11. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos, ou de Deus estranho. Fato de todos os seres humanos serem humanos, não significa que todos os seres humanos estão adorando ao Senhor. E os israelitas estão pensando assim, Deus não criou todo mundo? Não criou todas as pessoas? Então eu posso casar com aquela assíria, posso casar com aquela babilônica, mesmo que ela adore Baal, mesmo que ela adore Azerá, mesmo que ela adore Maloque, ou qualquer outro Deus maldito que é um Deus que não existe. E mesmo que ela me leve a essa adoração, a esse outro Deus. Não tem problema. Não tem problema. Casamento é para o ser humano. Vou casar mesmo que isso envolva eu adorar o Deus da minha esposa, que é pagã. E Deus diz, não, isso é infidelidade. Isso é infidelidade. E olha só o verso 12 como é interessante. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus vai definir que ele é exclusivo. Não adianta você vir trazer oferta para mim se você está indo adorar também, junto com o seu cônjuge pagão, os deuses deles. Não adianta. Se você está casando com adoradores de deuses estranhos, se misturando com a adoração de deuses estranhos, não adianta você vir aqui na minha presença e achar que está tudo certo. E Deus então diz, a infidelidade de vocês, porque a infidelidade de vocês, eu não recebo a oferta de vocês. Verso 13. Porque ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer. Vocês cobrem com lágrimas o altar do Senhor. E aí o povo pergunta, mas por que, Senhor? Por que é que o Senhor não recebe as nossas ofertas? Por que é que o Senhor não recebe as nossas ofertas? E Deus vai dizer, porque além de serem infiéis para comigo, a infidelidade de vocês se revela também na infidelidade que vocês têm uns com os outros. Verso 14. Vocês perguntam, por quê? Por que não recebe as nossas ofertas? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado, não sejam infiéis. Vocês são infiéis. Ao quebrar a adoração exclusiva do Senhor, mas quebrar também o vínculo do matrimônio. E aqui Deus deixa claro, porque está entrando numa briga com Israel.
Porque Deus, além de estabelecer aliança com Israel, aliança abraâmica com Israel, além de estabelecer aliança mosaica com Israel, estabeleceu aliança adâmica, onde ele, ao criar o mundo, exige adoração exclusiva. Só eu posso ser adorado. Eu sou o Criador e o sustentador de todas as coisas. Não adorem outros deuses, porque na verdade eles nem existem. São ilusões do seu pecado. Adore somente a mim. E mais, adore somente a mim, porque fui eu que dei para você tudo que você precisa. Foi eu que olhei para Adão e vi, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira para ele. E dei então a Adão Eva. De modo que o homem deixa seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E eu sou testemunha dessa união. E a infidelidade de vocês não está exclusiva na adoração, mas ela se revela também na união de vocês, pelo fato de que vocês desprezam os seus cônjuges. E Malaquias, de maneira muito didática aqui, vai conduzir a realidade de que os homens precisam ter essa consciência. Ele vai se direcionar aqui aos homens, daqueles que desprezam a mulher da sua mocidade. Porque, de fato, nos dias de Malaquias, uma mulher não tinha condição de pedir divórcio do seu marido. Não era possível para uma mulher, nos dias de Malaquias, dizer, quero me divorciar do meu marido. Só os homens é que recebiam essa possibilidade nas suas vidas. E é por isso que eles estavam com tanta frequência entregando as suas esposas, largando as suas esposas para outras mulheres. Abandonando o seu vínculo matrimonial. Mas essa realidade já não é mais a mesma. E o que nós vemos hoje em dia é que o desprezo pelo Senhor, que aparece no desprezo pelo relacionamento matrimonial, daquilo que Deus estabeleceu na aliança adâmica, é muito real. E não só os homens têm desprezado as mulheres das suas mocidades, mas as mulheres têm desprezado os homens das suas mocidades. Porque vivem completamente dedicados a si mesmo, na busca do prazer pessoal, na busca do prazer e do interesse próprio, desprezam tanto a adoração exclusiva a Deus, quanto desprezam também o seu relacionamento matrimonial. Desprezam o seu cônjuge. Desprezam o fato de que Deus fez uma só carne no casamento. E é muito interessante, irmãos, como nós vemos Malaquias então estabelecendo que aquilo que nós pensamos sobre família revela o que nós cremos sobre Deus. Quem nós procuramos para formar uma família revela o que cremos sobre Deus. E a maneira como mantemos a nossa família revela o que cremos sobre Deus. Com quem eu quero me casar, isso revela a sua adoração ao Senhor. Como eu mantenho o meu casamento, isso revela a sua adoração ao Senhor. E Deus diz, qualquer uma dessas quebras é infidelidade. Infidelidade para comigo. Infidelidade para comigo. Se você quebra o desejo de ser abençoado por um adorador de Jeová na sua vida matrimonial, você me despreza. E se você despreza o testemunho de Jeová sobre o seu casamento, dizendo, vocês são uma só carne, você é infiel a mim. E nem preciso falar muito de como isso aqui é uma realidade tão presente nos nossos dias. Como as pessoas revelam a sua infidelidade plena diante do Senhor, por não pensarem em Deus quando pensam em formar ou manter uma família. Aquilo que nós olhamos e desejamos ao estabelecer uma casa e um lar, revela a nossa adoração a Deus. O nosso desejo de se relacionar revela a adoração a Deus. E o próprio fato também de desprezar essas coisas. O fato de querer aniquilar a família. O fato de querer destruir a família. Note o que Deus diz quando fala no verso 15. Ele buscava uma descendência piedosa.
buscava uma descendência piedosa. Deus busca uma multiplicação piedosa, que entende a família como um lugar de formação piedosa e de instrução diante dele. E quando o mundo, guiado por Satanás, vai dizer não à família, está comprando essa ideia diabólica, que é contra a vontade de Deus, de que as famílias representem a adoração a Ele. E quando nós vemos num parque, você vai num parque, e você vai ver os casais, quantos cachorros eles têm e quantos filhos eles têm, isso representa a maneira como eles olham para Deus. Isso representa a maneira como nós pensamos Deus, como nós pensamos a humanidade e a nossa adoração. Vocês são infiéis, quebrando a aliança adâmica. Eu estabeleci a aliança abraâmica com Israel. Estabeleci a aliança mosaica com Israel. Estabeleci a aliança adâmica com Israel. Mas vocês estão me cansando com as suas palavras. Verso 17. Vocês estão me cansando com as suas palavras. E eles perguntam, em que nós cansamos? Em afirmar que Deus é negligente. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e perguntam, em que nós cansamos? Nisso, de dizerem, aqueles que fazem mal passam por bons aos olhos do Senhor. E é desses que Ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Eis que envia o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias de antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Diz, vocês cansam a mim quando dizem que não há justiça e de que eu não farei justiça. E diz então, afirmar que Deus é negligente é afirmar a realidade de que Deus vai julgar o mundo. E nesse sentido, Deus afirma claramente, verso 5, virei até vocês para juízo. Eu virei até vocês para juízo. Eu vou julgar o mundo. E vou testemunhar contra todos aqueles que são perversos. E mais, antes que eu venha para trazer esse juízo, eu vou mandar um mensageiro que vai preparar o caminho dizendo, arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E nós sabemos pelo testemunho do Novo Testamento de que esse mensageiro é João Batista, que vem dizendo, arrependam-se. Arrependam-se porque o juízo está chegando. Deus vai sim julgar o mundo. Não pensem que Deus está alheio a essas coisas. Não pensem que a aliança davídica, de que um rei justo vai estabelecer o seu reinado justo, está negada por Deus. Deus estabeleceu a aliança de estabelecer um rei que julga e que faz juízo e que preserva a justiça. Hoje nós vivemos num mundo democrático que essas coisas são separadas, né? Nós vivemos a realidade democrática do tríplice poder. Legislativo, judiciário e também o executivo. Obrigado. Mas, na realidade real do reino do Senhor, o rei é também o juiz e o rei é também aquele que tem as leis. Rex lex. O rei é a lei. E o rei executa o juízo também. E Deus está dizendo aqui, eu virei até vocês para o juízo. E vou enviar um mensageiro que vai anunciar para vocês, o dia está chegando. Se arrependam. Se arrependam. A lei, a aliança davídica está estabelecida.
O rei vem para julgar. O rei vem para julgar. E quantas vezes temos crido que não terá julgamento do Senhor? O apóstolo Pedro vai dizer que já nos dias deles as pessoas falavam: quer saber? Deus não vai voltar nada. Olha como está demorando a volta do Senhor. Demora muito. Quer saber? Está demorando porque não vem. E 2000 anos depois da vinda do Senhor Jesus para morrer, ressurgir dentre os mortos, tem gente que ainda está crendo que Deus não vai estabelecer justiça coisa nenhuma. Esse papo de Deus é balela. Não haverá justiça. Aproveita a sua vida aí do jeito que você puder, porque o que tem para você é isso. Deus diz: não, eu irei julgar o mundo. Eu irei julgar o mundo. Aqueles que se assentarão de redor do purificador serão purificados. Por isso que a próxima exigência do Senhor, a próxima conversa que o Senhor vai trazer para eles é: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Verso 7 do capítulo 3. Desde os dias de vocês, dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Mas, Senhor, como assim voltar para você? Como assim voltar? A gente está de costa virada para o Senhor? É possível fugir do Senhor? É possível roubar do Senhor? E é interessante como essas duas coisas aqui, então, estão ligadas pelo profeta Malaquias. Resistir ao Senhor e fugir do Senhor se liga a roubar do Senhor. É possível roubar do Senhor? Como nós roubamos ao Senhor? E o Malaquias diz: nos dízimos e nas ofertas. Estabeleci a aliança mosaica. Estabeleci a aliança onde diz que vocês deveriam trazer as primícias para mim. Reconhecendo que a terra que vocês receberam não foi vocês que lavraram. Não foram vocês que conquistaram. Vocês chegaram lá, já estava tudo plantadinho. Vocês chegaram lá, já tinha os cachos de uva que precisavam de 2 pessoas para carregar. Quando vocês chegaram lá, já estava tudo concedido. Isso foi dado para vocês. Isso foi dado para vocês. E mais, foi prometido que vocês teriam sustento. Foi prometido que vocês seriam cuidados. Seria uma terra que mana leite e mel. Então por que é que vocês estão com a mão recolhida para ofertar? Se Deus não somente concedeu o que chega na sua mão, mas Ele prometeu que vai continuar entregando na sua mão. Por que é que você rouba o Senhor? Por que é que você rouba o Senhor ao não reconhecer que vem dele os recursos que me chegam e que Ele vai continuar me trazendo recursos enquanto eu viver? Por que é que você rouba ao Senhor? Porque você confia na sua própria mão? Você acha que é a sua força que pode trazer riquezas para você? Você acha que é o seu vigor que pode trazer riquezas para você?
Você acha que é o seu plano estratégico de investimento que vai trazer riquezas para você? O seu plano de independência financeira que vai te sustentar para o resto da vida? Tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos acabou. Não existe mais. Porque se Deus não preservar, não será preservado. Se Deus não cuidar, não será cuidado. Se Deus não suprir, não será suprido. E por que é que nós roubamos o Senhor? Por que é que nós roubamos ao Senhor? Ao negar que é Ele quem dá. Ao negar que é Ele quem supre. É Deus que deu tudo para os israelitas. Foi Deus que tirou eles de lá e depois trouxe de volta. Deus falou para Ciro, Ciro, manda o meu povo de volta para Jerusalém. E eles voltaram. Porque Deus mandou. E disse, Ciro, manda um monte de riqueza com eles lá. Manda prata, manda ouro, manda tudo que você puder mandar. E Ciro mandou porque é obediente, porque é Deus quem supre Israel. É Deus quem supre o seu povo. E ainda hoje nós desconfiamos que o cuidado vem do alto. E roubamos do Senhor. Roubamos de Deus. Ah, vai faltar. Se eu der, não chego no fim do mês. Se eu der, não consigo conquistar aquele meu sonho. Não vai dar. Então, vou negar. Não vou entregar. Vou reter. E Deus diz, me ponham à prova. Me ponham à prova. Meus irmãos, eu falei isso um pouco na semana passada. A teologia da prosperidade era tão maldita que ela destruiu tanto os mesquinhos quanto os ambiciosos. Mas a palavra de Deus está aqui. Me ponham à prova. Se não sou eu que sustento vocês. Ponham à prova se não é de mim que vem o sustento de vocês. Quem sustenta vocês não é o seu chefe, não é a sua mão, não é a sua força, não é o seu vigor. Sou eu. Sou eu. Está vendo os pássaros? Está vendo os pássaros? Eles não plantam, não semeiam, mas estão comendo. Está vendo os lírios do campo? Está vendo os lírios do campo? Não tecem, nem fiam, mas ninguém se veste como eles. Nem Salomão se vestiu como eles. Porque sou eu que visto vocês. Se eu tive poder para criar a vida, não terei eu poder para sustentar a vida? Esse é o argumento de Jesus. Se eu tive poder para manter a vida, não terei eu poder para vestir a vida? Me provem se não sou eu que sustento vocês. Parem de roubar de mim. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Essa é a palavra do Senhor. Finalmente, Miqueias diz o seguinte, a última acusação do Senhor. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Vocês disseram palavras duras, verso 13 do capítulo 3. E ainda perguntam, o que falamos contra ti? O que falamos contra ti? A resposta do Senhor é terrível. Verso 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. A acusação final do Senhor é de que Israel não crê que é digno de adoração e de dedicação o nosso Deus. É inútil servir ao Senhor. E aqui é impressionante, então, que agora, diante dessa acusação, diante desse debate, o Senhor não é Ele mesmo que vai dizer, mas olha quem é que vem responder no lugar do Senhor, no verso 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito
diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor está escutando isso. O Senhor está escutando. E mais, há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem a Ele e para aqueles que lembram do seu nome. Que é um memorial escrito, gente, que esse povo tem para saber que Deus tem aliança com eles. É a sua palavra. É a sua palavra. E aqueles então que temem ao Senhor, vendo isso e olhando para a palavra de Deus, não. É sim útil servir ao Senhor, porque Ele falou, porque Ele registrou a sua aliança, a aliança que Ele fez com Adão, a aliança que Ele fez com Noé, a aliança que Ele fez com Moisés, a aliança que Ele fez com Davi. Ele registrou isso, há um memorial escrito para que todos aqueles que temem o Senhor sejam lembrados por Ele. Aqueles que recebem as alianças de Deus e se submetem a ela serão lembrados por Ele. E aí o Senhor então vem declarar sobre esses que os temem e que falam isso, no verso 17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, queimando como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor do Exército, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E a declaração do Senhor é: corram para mim, se escondam na minha aliança. Eu declarei já, por meio do meu profeta Moisés, que vocês devem me buscar. Eu declarei já que vocês devem saber que eu faço distinção entre o justo e o injusto. E essa distinção não é se você consegue produzir justiça, mas se você se submete a mim nas promessas que eu fiz, nas alianças que estabeleci. Então se esconda naquilo que eu declarei que faria por você e para você. E aqui nós vemos Malaquias de modo extraordinário, dizendo que Deus realizaria ainda mais na aliança final, na nova aliança, aquela que temos no sangue de Cristo. Deus então converteria os corações numa sujeição plena a Ele e apta para se dedicar completamente a Ele. Nós vemos aqui, irmãos, no final, nesse último debate de Malaquias, o sexto, Deus estabelecendo de forma muito clara, já no Antigo Testamento, que não é possível nós criarmos justiça para ser aceito por eles. Porque nós somos quebrados. O que nós precisamos é nos submeter e temer ao Senhor. Dizer, Senhor, eu sei que Tu és santo. E eu sei que o Senhor faz distinção entre justos e injustos. Que o caminho do Senhor se estabeleça para a minha justiça. O que eu preciso fazer para me submeter a Ti? E nesse sentido, a submissão, então, não é para ganhar a Deus, mas porque teme a Deus, e porque confia em Deus, e porque depende de Deus. E essa é a maneira como Deus salva em toda a história. Não por pessoas que conseguem produzir a salvação, mas por pessoas que creem. Ao Senhor pertence a salvação, e eu me submeto a Ele, para honrá-lo nas suas alianças. Eu honro a aliança do Senhor porque recebi dele o chamado para a justiça.
porque recebi dele o nome de justo. E recebi dele a consideração de que naquele dia final, em que ele fará essa separação de forma final entre justos e injustos, poderei ser chamado entre os justos. E essa é a discussão maior que Malaquias propõe ao povo de Israel. Submetam-se ao Senhor em temor a Ele. Vocês não podem comprar o Senhor. Vocês não podem vencer o Senhor. Temam a Deus e se entreguem a Ele. Temam a Deus e confiem nele. Temam a Deus e creiam no manifesto escrito, no memorial escrito, na lei de Moisés, nos escritos dos apóstolos, que dizem: todo aquele que confessar o nome do Senhor e crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. E viva de maneira, então, integral, sabendo que por causa de Jesus, Deus me amou, e toda essa aliança que Deus preparou e me chama, me convoca e me dispõe a me entregar totalmente em adoração para Ele. Não uma adoração capenga, não uma adoração fajuta, não uma adoração meia boca e dividida com outros deuses, mas uma adoração integral, uma adoração total, que afirma todas as esferas da minha vida, eu pertenço ao Senhor. Vamos orar mais uma vez.